Olá, quarta-feira, 26 de janeiro de 2022. Eu sou Ingrid Bart e este é o Câmara Rio Notícias. A gente começa essa edição falando sobre o calendário de vacinação infantil, que avançou depois de 6 dias. Hoje, as crianças de 10 anos começaram a ser imunizadas contra a Covid-19. O município do Rio recebeu 130 mil doses da vacina pediátrica da Pfizer e da Coronavac. Com isso, o calendário volta a avançar aqui na cidade. Hoje, crianças com 10 anos ou mais foram imunizadas contra a Covid-19. Quinta-feira será a vez de crianças com mais de 9 anos e na sexta e sábado com mais de 8. Para dar continuidade à imunização na semana que vem, o município precisa receber um novo lote de vacinas. O Rio de Janeiro tem 560 mil crianças para serem vacinadas, elas são suficientes para uma parte da campanha. Tem previsão de chegada de mais doses ainda nessa semana, então a gente espera na sexta-feira estar recebendo mais doses de vacina do Ministério da Saúde. Então ainda não temos a quantidade toda para a campanha. Infelizmente, a gente viu nessa primeira semana uma adesão baixa para as crianças de 11 anos. A gente alcançou 60% somente das crianças de 11 anos vacinadas, mas foram os primeiros dias e toda a campanha começa com um percentual baixo de adesão e vai crescendo ao longo do período. O secretário de Saúde também fez um apelo para que a população que não tomou a dose de reforço retorne aos postos de vacinação. São 630 mil cariocas que não receberam a terceira dose. Monumentos do Rio ganharam iluminação especial essa semana. Janeiro Roxo é o mês dedicado à conscientização, prevenção e tratamento precoce da hanseníase. Uma doença que atravessou milhares de anos sob o estigma da morte e que hoje ainda sofre com a sombra da ignorância. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria, caracterizada pelo aparecimento de manchas brancas ou avermelhadas e perda de sensibilidade, que atinge a pele e os nervos. A transmissão se dá através da fala, tosse ou espirros. A Miss Brasil 2021, Caroline Teixeira, é a embaixadora nacional da luta contra a hanseníase no país. Antes de abraçar a causa, ela não entendia nada sobre a doença. Eu me sinto muito feliz porque eu acredito que eu me tornei mais humana conhecendo esse projeto e também levei um choque, eu diria, porque eu não tinha tanto conhecimento a respeito da doença e da realidade que ela é no Brasil, pois o Brasil ele é o país com maior prevalência de hanseníase e o segundo no mundo. Então, quando eu pude conversar com meninas de outros países, muitas não sabiam que era hanseníase. Então, a gente vê que no nosso país é muito importante falar e normalizar esse assunto. A campanha Janeiro Roxo é uma forma de lembrar às pessoas que a hanseníase tem tratamento e cura. A ação é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e a Rio Luz. Em 2020, talvez por conta da pandemia, a gente teve uma subnotificação muito grande. E aos poucos a gente tem que reavivar a memória das pessoas. Por isso a campanha se chama Não Se Esqueça da Hanseníase, para alertar a população da importância desse tema. Célio teve hanseníase há 35 anos. O aposentado recebeu o diagnóstico tardio e sofre com as sequelas. Mesmo assim, faz trabalho voluntário orientando outras pessoas sobre a doença. Há 35 anos que a gente faz um trabalho voluntário no Telehance, atendendo as pessoas que têm dúvidas sobre a doença, onde faz o tratamento. A gente procura dar um apoio, apoio psicológico para as pessoas, que as pessoas muitas vezes ligam para a gente apavorado, não sabem o que é a doença, e a gente procura acalmar essa pessoa com informação certa e correta. Para se ter uma ideia, em 2020, 18 mil pessoas receberam um diagnóstico de hanseníase no Brasil, o que representa a maioria dos casos nas Américas. A hanseníase está presente na nossa vida ainda hoje, então é importante que as pessoas estejam atentas a identificar os casos e a tratar, porque é uma doença que tem tratamento e tem cura. Monumentos públicos aqui do Rio, como a Câmara de Vereadores, o monumento a Estácio de Sá no Aterro do Flamengo e os Arcos da Lapa vão ficar iluminados na cor roxa para lembrar a população da importância da campanha. Existe muito preconceito, E nós, da Câmara Municipal, estamos sempre engajados nessas lutas do combate e também a prevenção em várias causas sociais e também humanitárias. Existe agora um comprometimento de todos os poderes, do Legislativo,
e também do Executivo e da sociedade civil organizada. E daqui para frente estaremos trabalhando no combate a essa doença que vem assim assolando várias famílias. E o prefeito Eduardo Paz participou do lançamento das obras de drenagem e revitalização do programa Bairro Maravilha, no Encantado, na zona norte da cidade. O projeto contempla uma área de mais de 7.000 metros quadrados, com revitalização de ruas e obras de pavimentação e drenagem nos próximos 6 meses. A gente tem muitos lugares da cidade que enfrentam problemas de drenagem. Óbvio que essa obra aqui é uma demanda antiga aqui dos moradores do Encantado. A gente teve um problema também que a gente começou a dar solução hoje aqui em Isabel. Então, óbvio, esse verão ainda as pessoas têm risco aqui, mas se eles fizerem o verão do ano que vem, já vão estar vivendo uma situação muito diferente. A gente vai cada vez mais ampliar essas intervenções que mudam a realidade de locais que têm chuvas muito intensas. O programa Bairro Maravilha tem por objetivo recuperar áreas sem infraestrutura. As vias ganham asfalto e as calçadas são refeitas, além da realização de drenagem das ruas. É mais uma das obras que a gente está fazendo de combate a enchentes, né? A gente está aproveitando a obra de combate a enchentes para fazer um bairro maravilha aqui nessas ruas do Encantado. Uma obra de 2.800.000, 6 meses. Vamos fazer a drenagem para resolver o problema da enchente, mas também vamos fazer a pavimentação, a urbanização e as calçadas. Com 2.500 itens, o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, o MUCAB, guarda obras de personalidades negras de grande relevância, como Nelson Sargento e Heitor dos Prazeres. São trabalhos que fazem parte da exposição Protagonismo, Memória, Orgulho e Identidade. Um programa imperdível com entrada gratuita. O palacete da época do Império em estilo renascentista recebeu o nome do abolicionista José Bonifácio. Atualmente, o prédio abriga o Museu da História e Cultura Afro-Brasileira. Vizinho ao Cais do Valongo, na Gamboa, o MUCAB faz parte dos 15 pontos de memória que compõem a Pequena África. O museu precisou passar por reformas antes de ser reinaugurado. Atualmente, o lugar abriga um acervo de 2.500 itens, entre quadros, fotos, registros e esculturas que fazem parte do acervo de uma exposição de longa duração. Nós, na verdade, temos uma função, um interesse, um desejo, uma missão de não só fazer a discussão sobre a questão racial, mas como mostrar de alguma maneira, por alguns recortes e por algum trabalho curatorial artístico, como se deu e como se dá a importância da contribuição negra na construção do Brasil. As 5 salas de exposições ganharam os nomes de personalidades negras, como o ator Grande Otelo e o cantor e diretor de bateria Mestre Marçal. O visitante vai encontrar quadros de artistas como Nelson Sargento, entre eles as telas Árvore Calcinada e Sambistas, de Heitor dos Prazeres, além de trabalhos de artistas plásticos contemporâneos. Segundo o diretor do museu, Leandro Santana, além da visitação, o público poderá fazer oficinas de teatro e percussão. O museu é um espaço vivo de muita arte, de muitas ações, de muitas atividades culturais. E além das exposições e das atividades, nós temos uma sala do educativo que faz um trabalho super interessante com alunos de escolas públicas que agendam conosco, vêm visitar, passam por uma série de atividades educacionais falando sobre as questões raciais. Para a vereadora Tainá de Paula, o museu cumpre um papel importante para a cultura. Esse museu vem em boa hora e faço votos de que permaneça muitos e muitos anos aberto à disposição da discussão antirracista, da construção da cidade antirracista de São Sebastião do Rio de Janeiro. Vida longa ao MUCAB, vida longa a essa iniciativa que a gestão do município do Rio de Janeiro faz. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.